Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o professor Rafael De Lázari e gostaria de trabalhar um pouco com vocês aqui a respeito do Poder Judiciário. Estamos aí dentro de umas matérias tipicamente constitucionais, né? Questões relativas à organização dos poderes. Fizemos um estudo, algumas nuances a respeito do Poder Legislativo, outras nuances a respeito do Poder Executivo, e eu queria trabalhar com vocês um pouco sobre o Poder Judiciário. Pessoal, quando nós estudamos o Poder Judiciário, a função jogadora da República, nós temos que partir da premissa que o Poder Judiciário ele sofreu um processo de alteração, de transformação, na verdade, muito grande desde a reconstitucionalização promovida em 1988, ok? Não seria forçado dizer, digamos assim, que o Poder Judiciário a nossa Constituição virou uma espécie de Constituição judiciarizada, porque ela contempla vários mecanismos e instrumentos que têm na figura do Poder Judiciário o seu destino natural. É dizer, olha, eu tenho um determinado direito, eu tenho um determinado instrumento. Se esse determinado direito não for cumprido, eu me valho de um instrumento e postulo perante o Poder Judiciário para que ele promova a ativação desse direito. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês é a figura do mandado de injunção. A gente fez uma aula a respeito apenas de remédios constitucionais, aliás, foram 2 aulas sobre remédios constitucionais, e quando nós estudamos o mandado de injunção, eu falei para vocês a respeito da finalidade desse instrumento de ativação de omissões, de regulamentações infraconstitucionais que eventualmente não tenham sido feitas preferencialmente pelo Poder Legislativo. Então, para que você entenda o que é o Poder Judiciário na Constituição Federal de 1988, o mandado de injunção talvez seja o instrumento mais paradigmático. Olha que interessante, você tem uma regulamentação de uma norma constitucional de eficácia e aplicabilidade limitada que na amplíssima, mas não exclusiva, mas na amplíssima maioria dos casos, compete ao Poder Legislativo. Aí você deve falar assim, Rafael, esse é o Poder Legislativo, não faz a regulamentação. Aí você procura, sabe quem? O Poder Judiciário. Olha que interessante, a finalidade de criação o objetivo de sanar a crise de regulamentação infraconstitucional compete preferencialmente ao Poder Legislativo. Só que se o Poder Legislativo não faz, você busca uma satisfação à sua pretensão aonde? No Poder Legislativo? Não, no Poder Judiciário. Isso reflete o quanto a nossa Constituição Federal de 1988 ela é judiciarizada. Uma outra questão que eu trago para vocês é o fato de que nós temos uma emenda constitucional no ano de 2004, a emenda constitucional número 45/2004, conhecida por Emenda do Poder Judiciário. Ela promoveu uma revisitação geral do Poder Judiciário, trouxe a figura do Conselho Nacional de Justiça, alterou algumas competências do Supremo Tribunal Federal, competências do Superior Tribunal de Justiça, criou a figura do CNJ, um órgão de supervisão financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário. É óbvio que a emenda número 45/2004 não trouxe apenas questões relativas ao Poder Judiciário, tudo bem? Ela trouxe questões relativas à adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, trouxe questões relativas à internalização de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos pelo procedimento de emenda constitucional, mas não foi uma emenda apenas sobre o Poder Judiciário, mas ela tratou majoritariamente sobre a reforma do Poder Judiciário, ok? Meus amigos, quando nós pensamos na estrutura do Poder Judiciário, é fundamental que nós lembremos que nós tenhamos algumas informações. Quando nós pensamos na estrutura do Poder Judiciário, é fundamental algumas informações para a gente compreender. A primeira informação que eu gostaria de trabalhar com vocês é o artigo 92 da Constituição. Artigo 92 da Constituição, que vai trazer os órgãos do Poder Judiciário. Vamos dar uma lida nesse dispositivo? Eu vou tentar fazer uma esquematização e trazer algumas peculiaridades referentes a esses órgãos. Olha o que diz o inciso 1º. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Pode aparecer assim no seu concurso, isso costuma aparecer mais em concurso de nível médio, ok? Se está prestando concurso para nível médio, pode aparecer assim, ó. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Ou ainda pode aparecer, o Supremo Tribunal Federal é o curador da Constituição Federal. É exatamente isso. O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Vou repetir, o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. A ele compete principalmente a guarda da Constituição. Não só a ele, mas principalmente a ele. Vamos lá, vamos continuar a leitura. São órgãos do Poder Judiciário o STF,
Inciso 1º-A, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, recomendo que você dê uma boa lida lá no artigo 103b da Constituição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Artigo 103, deixa eu olhar aqui, só um instante. 103A, 103B, exatamente. Recomendo que você dê uma boa lida lá no artigo 103B da Constituição, que traz a figura do Conselho Nacional de Justiça. Aqui vai uma dica fundamental. Alguns editais de concurso público têm trazido nos seus tópicos referentes ao Poder Judiciário a seguinte maneira. Está trazendo assim, ó, Poder Judiciário, disposições gerais, órgãos do Poder Judiciário e depois aparece Conselho Nacional de Justiça. Alguns editais estão separando o Conselho Nacional de Justiça dentro da estrutura do Poder Judiciário. O que eu queria dizer aqui para vocês? Veja só, em 2004, o CNJ ele foi inserido de uma maneira paradigmática no artigo 92 da Constituição, e acontece que o CNJ ele é um órgão do Poder Judiciário, grave essa informação, ok? Ele é um órgão do Poder Judiciário sem atribuições jurisdicionais. Olha que interessante. O Poder Judiciário tem qual função precípua? A função de julgar. O Poder Judiciário julga, atipicamente ele vai ter outras funções, mas a função precípua, a finalidade para a qual o Poder Judiciário existe é o julgamento, o deslite de ações. Agora, quando nós temos a inclusão da figura do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos trabalhando de um órgão constitucional com finalidades administrativas. O CNJ vai promover a supervisão da atividade judiciária, né? Apenas o Supremo Tribunal Federal, conforme a doutrina majoritária, não se submete à figura do Conselho Nacional de Justiça, ok? Vou repetir, conforme a doutrina majoritária, apenas o Supremo Tribunal Federal não se submete à jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. Agora, nós temos aí alguns posicionamentos, que a Justiça Militar não está representada no CNJ, então ela também escapa da fiscalização do CNJ. Não é o posicionamento que você precisa seguir na sua prova objetiva. Existem essas discussões, mas nós não vamos fazer aprofundamentos, mesmo porque o examinador não tem perguntado isso. Vamos voltar aqui para a leitura do artigo 92? Vamos lá, já vimos a figura do STF, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre o STF com você. STF, inciso 1º-A, o Conselho Nacional de Justiça, inciso 2º, o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, pessoal, vamos lá, vamos para mais uma dica aí para a gente maximizar esforços no nosso estudo para concurso. O STJ ele foi trazido pela Constituição Federal de 1988. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, enquanto ao Supremo Tribunal Federal vai competir a uniformização de questões constitucionais, conforme eu disse para vocês, ao STF compete principalmente a guarda da Constituição. Se houver, portanto, uma questão constitucional envolvida, ainda que você esteja militando no âmbito da Justiça Militar, ainda que você esteja militando no âmbito da Justiça do Trabalho, ainda que você esteja militando no âmbito da Justiça Eleitoral, ainda que você esteja na Justiça Comum ou na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, tem questão constitucional, você postula perante o Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição Federal é o órgão responsável pela guarda da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, até a Constituição de 1988, deixa eu falar para vocês, o STF ele era uma espécie de órgão de cúpula de todas as questões, tanto leis infraconstitucionais, a lei federal, a uniformização da lei federal, como a uniformização dos entendimentos constitucionais. A partir de 88, a partir da reconstitucionalização, você tem outra figura, que é a figura do Superior Tribunal de Justiça, também conhecido como Tribunal da Cidadania. O que o Superior Tribunal de Justiça faz? Ele pegou, digamos assim, metade da parcela de atribuições que tinha o STF. Hoje, portanto, o que o STF faz? O STF analisa questões constitucionais. O STJ promove a uniformização do entendimento a respeito da legislação infraconstitucional, notadamente a legislação federal, ok? Então, STF uniformiza entendimentos constitucionais. STJ uniformiza entendimentos infraconstitucionais, ok? Rafael, eu posso recorrer do STJ para o Supremo Tribunal Federal? Tranquilamente, desde que haja uma questão constitucional envolvida, ok? Vamos lá, vamos prosseguir com a leitura. São órgãos do Poder Judiciário, o STF, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, inciso 2A. Pessoal, cuidado aqui, muito cuidado, porque nós temos a figura do Tribunal Superior do Trabalho no inciso 2A. Vou repetir, nós temos a figura do Tribunal Superior do Trabalho no inciso 2A. Você deve perguntar, Rafael, o TST, ele já não era órgão do Poder Judiciário? Só ele era.
já havia uma previsão da figura do Tribunal Superior do Trabalho. Acontece que a partir da emenda constitucional número 92/2016, uma emenda constitucional recentíssima, vou repetir, a partir da emenda constitucional número 92/2016, nós temos a inclusão do TST dentro dos rolos específicos do artigo, dentro do rol específico do artigo 92 da Constituição. Vamos lá, pessoal. O que mais que compete? Quais são os outros órgãos do Poder Judiciário? Acabamos de ver o TST, também os tribunais regionais federais e juízes federais, também os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal, artigo 92, parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Estamos falando, portanto, Brasília. STF, CNJ e tribunais superiores têm sede em Brasília. Parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O examinador, notadamente concursos de nível superior não jurídico, adora perguntar esse dispositivo, esse artigo 92, parágrafo 2º da Constituição. Vamos tentar colocar na lousa de que maneira está esquematizado o Poder Judiciário brasileiro. Fiquem comigo na lousa, ok? Vamos tentar acompanhar na lousa a estrutura que eu vou passar para vocês agora. Desculpem, apenas uma informação antes, apenas uma informação que eu estava me esquecendo. Antes da gente ir na lousa. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro, só para que você entenda essa primeira informação preliminar antes da gente ir para a lousa. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro, pessoal, é uma estrutura bipartida. É uma estrutura bipartida. Eu já vi aparecer em concurso essa expressão. Por que eu falo isso? Porque a estrutura do Poder Executivo e a estrutura do Poder Legislativo, ela é tripartida. Estou querendo dizer o seguinte, Rafael, o que significa? É simples, não tem segredo nenhum. Olha como as coisas se encaixam no nosso estudo do direito constitucional e todas as matérias são tanto atreladas. Eu não falei, quando a gente estudou a organização político-administrativa do Estado, a respeito do nível federal, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A gente viu isso. Então nós temos essencialmente o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Então nós temos em nível federal o presidente da República, nós temos em nível estadual o governador do estado e nós temos em nível municipal os prefeitos, nível de poder executivo. Vamos lá, poder legislativo, nós temos em nível federal a Câmara dos Deputados e o Senado, que compõem o Congresso. Em nível estadual nós temos as assembleias, em nível municipal nós temos as câmaras de vereadores. Agora, quando nós trabalhamos com o Poder Judiciário, nós temos em nível federal a Justiça Comum Federal, por exemplo, ou mesmo as justiças especializadas, que são essencialmente desdobramentos de uma justiça federal, e nós temos a Justiça Estadual, Justiça Comum Estadual. É dizer, nós não temos uma justiça municipal. Não existe, portanto, um Poder Judiciário municipal. Existe um Poder Executivo municipal? Existe. Existe um poder legislativo municipal? Sim, mas não existe um poder judiciário municipal. Ah, Rafael, mas na minha cidade tem um juiz. Olha, pessoal, na sua cidade, que tem uma sede de uma comarca, uma subseção judiciária, uma vara do trabalho, quer lá que seja a classificação que se adote, você pode ter uma representação de poder judiciário, mas essa representação vai ser uma representação ou de uma justiça estadual ou de uma justiça federal, ok? Então a estrutura do Poder Judiciário brasileiro ela é bipartida. Feita essa consideração, a gente pode trabalhar com tranquilidade na lousa a respeito da estrutura básica do Poder Judiciário brasileiro. Vamos comigo na lousa, me acompanhem e eu vou fazendo alguns comentários. Portanto, pessoal, a justiça pode ser comum. E a justiça comum pode ser estadual, e a gente coloca junto aqui a justiça distrital. Não tem justiça municipal, ok? E ela pode ser uma justiça federal, ok? Quando nós estamos trabalhando na justiça comum, vamos pegar só a justiça estadual, tá bom, pessoal? Vamos deixar a justiça distrital um pouco de lado. Quando nós temos a justiça estadual, vamos pensar a estrutura básica, né? A recorribilidade básica, o sistema processualístico de recurso básico que você adota aí no cotidiano forense. Você tem um juiz de direito, que ele está em primeiro grau, certo? Você tem um juiz de direito, que é a justiça de primeiro grau. Eventualmente, se você quiser recorrer dessa decisão, você recorre para um tribunal
de Justiça. Tribunal de Justiça que vai estar aqui no segundo grau. Aí, a depender da questão envolvida, você pode postular perante o STJ, ok? E ou STF, ok? Porque, bom, você pode recorrer do STJ para o STF, agora, pode ser que você já tenha uma questão diretamente constitucional envolvida, você pode procurar a figura do Supremo Tribunal Federal. Então, a Justiça Estadual é isso, um juiz de direito, um Tribunal de Justiça, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Vamos ver a Justiça Comum Federal aqui, pessoal? Na Justiça Comum Federal, e eu insisto, ela é comum. Eu já vou explicar porque ela é comum. Vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Fiquem calmos. Justiça Comum Federal, nós temos um juiz federal, ok? Nós temos um juiz federal. Você precisa recorrer dessa decisão. É a regra, tá bom? Você procura ou um tribunal regional federal. No momento que nós estamos gravando essa aula, são 5 os tribunais regionais federais, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Existe uma emenda constitucional que criou novos tribunais regionais federais, mas essa emenda está passível de implementação porque ela está sendo discutida judicialmente. Aí, dessa decisão do TRF, você vai recorrer para o STJ, se houver uma questão de uniformização de lei federal, e ou para o STF. Então, volta aqui comigo que eu só vou fazer uma breve recapitulação. Justiça comum, ela pode ser estadual ou federal. Nós estamos trabalhando só a versão estadual e a versão federal, por enquanto. Justiça comum. No primeiro grau estadual, você tem um juiz de direito, você recorre para o TJ, você postula perante o STJ ou o STF. Olha só, na Justiça Federal, nós temos um juiz federal, você postula para um juiz federal, você postula para o Tribunal Regional Federal e depois você postula para o STJ ou STF. Por que Justiça comum? Bom, conceitos salvam vidas, né, pessoal? Se a Justiça comum, significa que existe uma justiça incomum. Só que no outro Poder Judiciário a gente não fala Justiça comum, a gente fala Justiça especializada. Então vamos na lousa de novo? Além da Justiça comum, estadual e federal, nós temos a Justiça especializada. A Justiça especializada, pessoal. Vamos lá? A Justiça especializada, ela é basicamente trabalhista. Basicamente não, ela é, né? É Justiça trabalhista. Ela é a Justiça especializada eleitoral. E ela é a Justiça especializada militar. Justiça especializada militar. Que pode ser dos estados ou da União. Então, a justiça especializada pode ser trabalhista, eleitoral ou militar dos estados ou da União. Como é que funciona a justiça especializada trabalhista, pessoal? Bom, você tem no primeiro grau um juiz do trabalho, ok? Você tem um juiz do trabalho. Aí depois você tem os tribunais regionais do trabalho, o TRT, que é o órgão recursal, é o TRT. Se for o caso, você tem o Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, que é um órgão de cúpula da Justiça Especializada Trabalhista. Pergunta que você pode fazer para mim, Rafael, o TST deu uma decisão que viola frontalmente a Constituição. Eu posso recorrer do TST para o STJ? Não, pessoal. Aí você pode perguntar, mas eu posso recorrer do TST para o STF? Sim. Agora, é fundamental que você entenda que o STF ele não faz parte da estrutura da Justiça do Trabalho. O STF ele vai ser provocado naturalmente para promover uma uniformização envolvendo uma questão constitucional, ok? Vamos lá. Nós temos também a Justiça Especializada Eleitoral. E nós temos aqui, em primeiro grau, os juízes eleitorais e juntas eleitorais. Nós temos os juízes eleitorais e juntas eleitorais. Nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, na verdade nós temos os Tribunais Regionais Eleitorais, ok? E nós temos, em último caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Rafael, eu posso recorrer para o STF se houver uma necessidade de uniformização constitucional? Tranquilamente,
tranquilamente. Você, obviamente, tem que saber que o STF não faz parte da estrutura da Justiça Especializada Eleitoral. Vamos lá, pessoal? Justiça Especializada Militar. E a Justiça Especializada Militar pode ser dos estados e da União. Vamos ver como é que funciona a Justiça Militar dos estados. Nos estados, nós temos os juízes, auditores e conselhos de justiça. Nos estados. Deixa eu colocar aqui na lousa, então, para a gente gravar bem. Estado. Estado. E vou colocar aqui União. Ok? Esse quadrinho vai te ajudar bastante na hora da prova. Nos estados, nós temos os juízes, auditores e conselhos de justiça. Juízes, auditores e conselho de justiça. No primeiro grau. No segundo grau, nós temos os tribunais de justiça. Vou colocar aqui TJM, tá? Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar. Determinados estados da federação, dependendo do seu contingente de militares, podem elaborar um Tribunal de Justiça Militar autônomo. Outros, o Tribunal de Justiça Militar ele funciona como uma espécie de uma câmara, como um órgão especializado dentro dos próprios tribunais de justiça. Da decisão prolatada no âmbito do Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, você pode recorrer, a depender da questão, ou para a STJ ou para a STF. Ok? Bom, essa é a Justiça Militar dos estados. Nós temos a Justiça Especializada no âmbito da União também, e nós temos em primeiro grau as auditorias militares da União. Auditorias militares da União. Em primeiro grau nós temos as auditorias militares da União. Nós temos em segundo grau o Tribunal Superior Militar, na verdade STM, né? Superior Tribunal Militar. Deixa eu corrigir aqui. Superior Tribunal Militar. Ficou ruim aqui. Superior Tribunal Militar. E, a depender da decisão, você pode recorrer para o STF. Rafael, o que ficou faltando aqui na estrutura da justiça brasileira? Ficou faltando o CNJ. Vamos colocar o CNJ aqui. O CNJ, pessoal, promove a supervisão de toda essa estrutura. Lembrando, mais uma vez, que o STF não está vinculado ao Conselho Nacional de Justiça. Voltem aqui comigo para a gente fazer uma breve análise. Não ficou exatamente uma das lousas mais bonitas que a gente poderia ter, mas certamente dá para você entender. A justiça pode ser comum ou especializada. Por que a justiça é especializada? Olha, em se tratando de justiça especializada, o Constituinte entendeu que determinadas matérias deveriam correr por uma esfera especializada, uma esfera destacada da justiça brasileira. Justiça especializada, no Brasil, ela é de 3 ordens. Justiça trabalhista, justiça eleitoral e justiça militar. Justiça trabalhista, também conhecida por justiça laboral, às vezes pode aparecer no seu concurso, e a justiça militar pode aparecer no seu concurso também com justiça castrense. Então, questão do quê? Questão de especialidade da matéria. Essas 3 matérias são especiais, você tem uma estrutura do Poder Judiciário pensada apenas para essa matéria. Ah, Rafael, mas eu estou lendo que existe um movimento para a extinção da justiça militar. Ah, Rafael, eu estou vendo que existe um movimento para a extinção da justiça do trabalho. Não, realmente tem algumas discussões nesse sentido. A justiça do trabalho, inclusive, ela estava fadada a desaparecer na emenda número 45/2004, que promoveu a reforma do Poder Judiciário, e ela foi, ao invés de desaparecer, ela foi inclusive inchada. Ela teve a competência ampliada. Mas essa é a justiça especializada. A justiça comum, ela pode ser de 2 ordens, estadual e distrital. A gente vê a justiça estadual e vemos a justiça federal. Percebam, portanto, que sempre existe uma recorribilidade natural das decisões. Juiz de direito, Tribunal de Justiça, Juiz Federal, Tribunal Regional Federal, Juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, juízes eleitorais e juntas eleitorais, Tribunal Regional Eleitoral, e por aí segue. Próxima pergunta que você pode fazer é o seguinte, e óbvio, a figura do Conselho Nacional de Justiça, que ele não tem atribuições jurisdicionais. A pergunta que você pode fazer para mim, a pergunta subsequente que você pode fazer para mim é o seguinte, professor, eu preciso decorar essa estrutura? A primeira pergunta que você pode fazer, olha, não exatamente, basta você pensar pela cabeça da natural recorribilidade das decisões. Tá? Olha, você tem uma decisão prolatada, essa decisão ela causa insatisfação nas partes, você tem que prever necessariamente uma via recursal. Essa via recursal, como regra, ela vai ser postulada perante um órgão de jurisdição, de hierarquia superior, ao qual esse juiz prolator da primeira decisão está vinculado. Essa é a primeira pergunta.
Segunda pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte: Rafael, mas todas as ações começam em primeiro grau? Uma ação vai começar necessariamente no âmbito do primeiro grau da Justiça Comum Estadual, no primeiro grau da Justiça Comum Federal, no primeiro grau da Justiça Especializada? Não, pessoal. Existem casos em que você tem uma recorribilidade, não, uma competência originária diretamente em um desses órgãos aqui, ó. Você pode entrar com uma ação diretamente no Superior Tribunal de Justiça. O STJ ele pode ter competências, por exemplo, extraordinárias, como ele atua, vou falar entre parênteses, ok? Como ele atua como uma espécie de terceiro grau jurisdicional, não existe um terceiro grau jurisdicional, mas quando ele atua terceiro grau, vamos dizer assim, não existe propriamente um terceiro grau. O direito é ao duplo grau de jurisdição, não ao triplo grau de jurisdição. Você procura o STJ só para uniformizar a lei federal, mas não é duplo grau de jurisdição. Não existe triplo grau, não existe triplo grau de jurisdição. Mas a ação pode começar naturalmente no STJ. O STJ pode ter uma competência originária. Você propõe a ação diretamente no STJ. O STJ ele pode ter uma competência recursal, que a gente chama de competência ordinária. Ou isto é, o STJ vai fazer o papel de segundo grau de jurisdição. E ele pode ter uma competência extraordinária, que vai ser, entre parênteses, entre aspas, um terceiro grau de jurisdição. A mesma coisa se opera com o Supremo Tribunal Federal. Ele pode ter as suas competências originárias, ele pode ter as suas competências ordinárias, ele pode ter as suas competências extraordinárias. Portanto, essa regra que eu trouxe aqui para vocês, ela comporta algumas derivações, ok, pessoal? Só para a gente terminar a nossa aula, eu gostaria de trabalhar com vocês aqui um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que diz respeito às suas composições. Antes da gente terminar essa aula, porque o examinador adora perguntar isso, a respeito das composições do STF e do STJ. Olha o que diz o artigo 101 da Constituição, que trata do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Então vamos trabalhar essa estrutura? STF, 11 ministros. 11 ministros. Quais são esses 11 ministros? Quem são esses 11 ministros? Eles são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Cidadãos mais de 35 e menos de 65 anos de idade. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, fica comigo na lousa, ok? Serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Vem aqui comigo agora. Olha só, pessoal, o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, conforme eu disse, ok? Ele é composto de 11 ministros. Rafael, precisa ser brasileiro nato para ser ministro do STF? Sim, porque você pode vir a ser presidente do STF. E como presidente do STF, você entra na linha sucessória da presidência da República. Portanto, o ministro do STF é necessariamente brasileiro nato. São 11 ministros, maiores de 35 e menores de 65 anos. Tem que ter um notável saber jurídico. Rafael, o que é um notável saber jurídico? Olha, ele deve demonstrar que tem uma contribuição para a ciência jurídica brasileira. Ah, ele precisa ser formado em direito? Olha, pessoal, já houve na nossa história casos de gente que não era formada em direito e foi alçado à condição de ministro do STF. Mas hoje, com o desenvolvimento da ciência jurídica, olha, muito embora não exista a obrigação constitucional, entendo sim que ele deve ter a formação em direito. Rafael, ele deve ter mestrado, deve ter doutorado, ele deve ter pós-doutorado. Não, isso não é suficiente para você configurar o chamado notável saber jurídico. E deve ter também a tal da reputação ilibada. Olha, ele deve ter uma vida pregressa que justifique a sua indicação, a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Então, como é que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal o presidente da República vai nomear, vai falar o seguinte, olha, o João da Silva, ele merece ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele faz essa indicação, esse indivíduo vai ser submetido àquilo que a gente chama de sabatina, ok? O que é a sabatina? Vai se aferir se esse indivíduo ele tem condições realmente de ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. Vai se aferir, por exemplo, se ele tem uma reputação ilibada, se ele tem notável saber jurídico. E uma vez que você realiza a sabatina, vai a votação. A votação
deve ser realizada por maioria absoluta do Senado. Pessoal, duas dicas fundamentais. Aprovada a escolha pela maioria absoluta. Não é maioria simples, portanto, é maioria absoluta. E de qual órgão? Não é do Congresso, ok, pessoal? O examinador adora perguntar isso. É do Senado. Vou repetir, é do Senado, não é do Congresso. Bom, essa é a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ler agora o artigo 105 da Constituição, que traz a forma de escolha dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. 105 não, 104, desculpem. STJ. Então, como é que é composto o STJ? Presta atenção, pessoal. STJ compõe-se de, no mínimo, olha como muda, no mínimo, 33 ministros. Por que eu estou falando no mínimo, pessoal? Porque o examinador adora perguntar assim, ó, é composto por 33 ministros. Não, é no mínimo 33 ministros. É diferente do STF. STF, o quórum é fixo, é 11 ministros. Não pode ser 10, não pode ser 12, é 11. Agora no STJ não, é no mínimo 33 ministros. Vamos lá? Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo presidente da República, fiquem comigo na lousa, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65. Brasileiros mais de 35 e menos de 65. Vem cá, a pergunta que você pode fazer para mim é a seguinte. Eu vi que para o STF tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. No STJ, pode ser brasileiro naturalizado? Sim, pessoal. O ministro do STJ não está na linha sucessória da presidência da República. O ministro do STJ, portanto, pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Vamos voltar para a lousa? O que mais? De notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber e reputação. Mesma coisa que a gente viu para o Supremo Tribunal Federal, ok? Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, então você vai ter também a sabatina do Senado, e eu insisto que é do Senado, não é do Congresso, e não é maioria simples, não é só maioria, é maioria absoluta. Da mesma maneira que você tem para o STF, você também tem que ter para o STJ. Agora, nós temos que saber que a composição do STJ não é livre na forma que é, da mesma forma que é para o STF. É dizer, para o STF não existe... Volta aqui, deixa eu explicar isso para vocês. Para o Supremo Tribunal Federal, não tem um quórum, assim, precisa ser 3 advogados, 3 juízes, 3 membros do Ministério Público, um cidadão e um membro da academia. No STF não, a indicação é livre, pode ser 11 juízes, pode ser 11 advogados, etc. Para o STJ não. Para o STJ, o presidente ele tem a liberdade e a faculdade na escolha? Ele tem, só que ele precisa observar certos quórums na sua composição. E quais são esses quórums, pessoal? 1/3 dentre juízes de tribunais regionais federais. Então vamos lá, 1/3 do TRF. 1/3 vai vir do TRF. 1/3 vai vir do TJ. 1/3 do TJ. Como que funciona? 1/3 dentre juízes de tribunais regionais federais, 1/3 dentre desembargadores do TJ, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. E qual que é o outro terço, pessoal? Essa aqui é a pegadinha, é onde o examinador adora perguntar. 1/3 em partes iguais dentre advogados. Então, 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente na forma do artigo 94 da Constituição. Então, 1/3 de advogados e membros do MP, indicados alternadamente na forma do artigo 94. Vem comigo o que diz o artigo 94, só para você saber, para a gente já finalizar a nossa aula. Como que é essa forma de indicação? Olha o que diz o dispositivo. O artigo 94 trata do quinto constitucional. Não existe regra do quinto constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, né? Praticamente chama a regra do terço constitucional, porque é 1/3 entre advogados e membros do Ministério Público. Mas a lógica de indicação funciona de acordo com o artigo 94. Um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira,
Então, membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogado de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, não basta ser advogado e membro do Ministério Público, tem todo esse processo de indicação, notadamente um prazo de 10 anos aí de rodagem, né, de estrada militando no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Ok, pessoal? Bom, com isso nós encerramos a nossa aula sobre o Poder Judiciário. Eu agradeço por sua atenção, vimos algumas pinceladas aqui sobre o Poder Judiciário. Eu agradeço, um grande abraço e até a próxima.